Olá, começa mais um programa Negócios e Soluções, uma parceria da TV Cultura com o Sebrae São Paulo. Hoje vamos conversar sobre a escolha do ponto. Qual o melhor lugar para abrir um negócio? Quais os critérios que devem ser adotados na avaliação do ponto em questão? Escolher o lugar ideal é muito importante para o sucesso do empreendimento. Não adianta nada ter um ótimo produto se você estiver no lugar errado para comercializá-lo. Será como tentar vender gelo no Alasca, né? Picolé para esquimó, não é verdade? A escolha do ponto ideal tem que ser feita com muita cautela, sem estresse. Aliás, estresse é o que não falta no mundo dos negócios. Por isso, é melhor tomar cuidado para que sua saúde seja tão boa quanto a da sua empresa. A vida agitada das grandes cidades não dá trégua. Imagine então quando você é dono do próprio negócio. Se a empresa for de micro ou pequeno porte, o empresário, na maioria das vezes, é um faz-tudo. Gerencia, administra, cuida da contabilidade, atende telefone, envia relatórios, faz as vendas, atende o cliente. É uma rotina que inclui sacrifícios pessoais. São tantas coisas que ele acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. As pessoas acham que precisam trabalhar demais, ou bastante, e que por isso não tem tempo para cuidar da saúde. Esse é um erro filosófico importante. O perfil do profissional estressado não é segredo. É um indivíduo que tende a ter uma vida mais sedentária, a trabalhar em excesso. Frequentemente ele é hipertenso, frequentemente ele fuma, frequentemente ele tem uma dieta inadequada, porque ele compensa a ansiedade produzida pelo estresse comendo impropriamente. Então isso leva a excesso de peso, ocasionalmente a diabetes. Se você se encaixa no perfil, fique atento. A pessoa que deseja ter uma vida produtiva, saudável e longa, precisa dedicar um certo tempo ao cuidado da saúde. No caso específico que você está mencionando, das pessoas que são dos empresários, então há uma concepção errônea a respeito da distribuição de tempo e de como a pessoa deve conduzir. O empreendedor que cuida da saúde tem um lucro certo. Você, na realidade, está fazendo um investimento em si mesmo, que vai dar resultados imediatos e futuros. Os imediatos é que aumentam a produtividade, diminuem os fatores de risco cardiovasculares. E os tardios é que um estilo de vida sadio evita as complicações relacionadas ao estresse. Quais são esses cuidados? Não fumar, não comer muito sal, não engordar e fazer exercícios regulares. Pessoas que têm histórico de problemas cardíacos na família devem fazer um controle a partir da adolescência. Já em outros casos... Uma idade boa para o homem é 45 anos. 40 a 45 tem as primeiras avaliações. Para a mulher, um pouquinho mais tarde, 5 ou 10 anos. Hoje a medicina conta com vários recursos para tratar os problemas cardíacos decorrentes do estresse. E dentre essas possibilidades, nós temos dois grandes ramos. Um são os remédios. E o outro lado é o estilo de vida. E fica muito claro hoje que um estilo de vida adequado, ele é mais barato, não tem efeito colateral e é extremamente eficiente. É claro que se a gente puder optar entre remédio e mudança de estilo de vida, melhor ficar com a segunda opção, não é mesmo? Você acha que para escolher o local exato para abrir um negócio, basta ir a uma imobiliária? Daqui a pouco vamos conversar sobre a escolha do ponto. Até já. Ok, já estamos de volta então com esse importante assunto de hoje, né? O local certo para o seu negócio, como encontrá-lo, quer dizer, como abrir isso daí. E já estamos com os nossos convidados, o consultor Sebrae, que é o José Carmo de Oliveira, e o empresário Luiz Canes. Bem-vindos, já vai rolar muito papo sobre isso aí, qual é a escolha certa, do ponto certo, né?
Mas para ilustrar um pouco mais esse assunto, vamos acompanhar essa reportagem que trata bem do que nós vamos conversar aqui. Vamos acompanhar. E a gente trabalhava com acupuntura, uma massagem, um shiatsu, um banho ofurô. O público gosta disso, né? Dono de um spa day, lugar onde se faz relaxamento por um dia, o Marcos admite. Na hora de abrir o negócio, a última coisa em que pensou foi na escolha do ponto. Por que na região da Berrini? Porque lá tinham muitos executivos. E uma das minhas leituras para entender sobre o negócio, lá se dizia que era um público interessante. Definida a região, era preciso acertar o alvo, a localização exata. Se você estivesse, por exemplo, perto de uma padaria, o movimento poderia ser interessante. Aproveitaria aquele público que para, que olha com atenção. E daí eu procurei vários lugares. Nós optamos por esse lugar também porque existe um quadrilátero de avenidas. Então eu poderia ter aberto ele no Jardins, no Moema, no Itaim Bibi, mas o aluguel é fora da realidade para o negócio. O empresário fez a opção pelo bairro de olho no futuro. O Brooklyn hoje é o bairro com maior volume de apartamentos a ser inaugurado nos próximos 2 anos. Marcos se preocupou também com um problema que atinge as grandes cidades. E nós temos 2 vagas de estacionamento. Isso é de extrema importância. Eu acho que o sucesso das empresas é você pensar, imaginar o que vai acontecer lá na frente. Você tem que trabalhar, tem que ser criterioso em todas as atitudes, mesmo que você tenha um tempo curto, mas faça com consciência, porque é para sempre. O Romualdo também tinha consciência da importância de escolher bem o ponto. Há 3 anos, ele fabrica trufas, bombons e outros produtos feitos com chocolate. A produção era feita na cozinha da casa da família. Com a venda feita de porta em porta, o negócio cresceu. Aí a casa começou a ficar pequena. E alguns clientes nossos queriam um ponto para eles poderem ir ver os produtos, porque em casa não tinha condições. Então nós começamos a pensar em abrir um ponto comercial. Um ano se passou até a abertura da empresa. Isso porque o Romualdo fez uma longa pesquisa. O primeiro passo que nós pensamos foi montar uma loja no shopping. A gente foi analisar, era muito fora de propósito para início que nós estávamos, né? A outra ideia foi montar uma loja no centro da cidade. Mas também inviabilizou o custo do ponto comercial no centro aqui de Jundiaí, é muito caro, então a gente desistiu da ideia também. Pensamos num bairro que tivesse movimento, um bairro conhecido na cidade de Jundiaí. Ao fazer uma entrega para um cliente numa imobiliária, ele encontrou um ponto comercial que procurava. E eles falaram que estariam terminando um salão junto com uma casa em frente ao Mercadão. Esse Mercadão é um ponto muito famoso em Jundiaí, todo mundo conhece Jundiaí e região. A contabilidade da empresa prova que a escolha do ponto foi um sucesso. No primeiro mês ela já se pagou, o segundo também, e esse é o terceiro, pela nossa análise, ela já vai começar a dar lucro no terceiro mês. Eu acho fundamental a escolha do ponto, é estratégico. Tá aí, né? Nós vimos. O Romualdo escolheu o ponto por meio da imobiliária. Já o Marcos foi por meio do quê? Da busca dos clientes, que o Marcos do Spa já procurou próximo de onde devia estar a clientela dele. Situações diferentes, né? Só que os dois buscavam a mesma coisa. O quê? A facilidade para o cliente, quer dizer, para aumentar a clientela dos seus negócios. Ô Carmo, pergunto, qual é a base para começar a busca pelo ponto ideal? São 3 fatores que devem ser observados. Primeiro, a clientela, né? Ver se o teu público-alvo está... Em que local está o teu público-alvo. Foi bem o que o Marcos fez do Spa. Perfeito. Como é que chega lá? E para encontrar o ponto não pode ter nenhuma barreira que atrapalhe de enxergar o ponto. Por exemplo, o ponto não pode estar numa curva, porque senão ninguém vê a placa, não pode ter uma estrada de ferro, senão ninguém ultrapassa, uma montanha, um rio, né? Então, é essa facilidade. E o próprio imóvel. São esses 3 fatores que devem ser observados para encontrar um bom ponto. E pesquisar, né? Pesquisar, não ter pressa para encontrar o local correto de onde está o público-alvo. Senhor Luiz, como é que o senhor encontrou...
são 3 lojas hoje, mas como é que foi encontrar o primeiro ponto, hein? Por uma questão de absoluta casualidade, uma pessoa da família me indicou um local na rodoviária Tietê, terminal rodoviário Tietê. Fomos 15 minutos, contamos quantas pessoas passavam para ver se era mais ou menos de acordo com o que tinha sido dito. Passam lá hoje 100.000 pessoas dia. E aí o senhor abriu uma loja? Aí abrimos uma loja que seria de perfumaria, cosméticos e anexos. Estimávamos de que seríamos o primeiro vendedor no Brasil de protetores solares, tintas, shampoos, condicionadores, fraldas. Se tivéssemos insistido nisso, no terceiro mês teríamos quebrado. Porque nós vendíamos produtos com preços menores do que as maiores redes e não tinha evolução comercial. Porém, fizemos uma pequena experiência de perfumes importados, realmente importados e de primeira linha, e paulatinamente foi evoluindo nosso faturamento de forma tal que hoje nessa loja 95% do faturamento é de perfumes importados. Carmo, por que o senhor Luiz deu certo desse jeito? Quer dizer, até por preconceito meu, eu diria, se abrir um terminal rodoviário, você tem que vender produto popular. Não é verdade. Diz que se tivesse aberto, teria fechado. No entanto, perfume importado dentro da rodoviária, e deu certo. Por quê? Objeto de desejo, objeto de consumo, né? Você tem esse aspecto aí, né? O perfume importado tem um componente aí que é muito importante, que é a garantia que ele dá de que o perfume é efetivamente de boa procedência. O perfume não é falsificado. Somando a isso o objeto do desejo, somando a isso facilidade de pagamento, sucesso. Nem sempre abrir e escolher o ponto se acerta na primeira vez. Não é isso, Luísa? De fato, é o que o Carmo estava falando. O produto tem que estar adequado ao ponto. A escolha do ponto é difícil mesmo. Algum tempo atrás eu conversei com a Giane, ela é dona de uma farmácia. A primeira escolha dela, o primeiro ponto, foi numa loja dentro de um posto de gasolina, numa avenida de grande movimento, fluxo, mas fluxo de carros, não de pedestres. E aí a Giane foi descobrindo aos poucos que as pessoas paravam só em situações de emergência, para compras rápidas. E aí, olha só o que aconteceu com a Giane, Papau. Nós não tivemos desenvolvimento nenhum, nós tivemos muito prejuízo, muitas dívidas acumulando, funcionário acumulando, tendo que demitir funcionário. Eu procurei a ajuda de um especialista, uma pessoa em que me orientou como analisar esse ponto, me indicou um ponto na Lapa. Foi uma virada muito grande, realmente deu certo, continuo acertando, tanto que estou reinvestindo. Pretendo continuar realmente no ramo e, com certeza, acertando cada vez mais. É isso aí, Papau. Carmo, eu queria que você comentasse uma coisa. Quais os erros mais comuns que se comete na escolha do ponto? Um erro que a gente vê com bastante frequência, que é muito comum, é a pessoa construir um local e falar assim, eu vou morar em cima e embaixo, vou fazer uma lojinha. Esse é o erro mais básico, porque será que aquele local, para estar perto, né, na verdade ele constrói para estar perto, será que aquele local que ele vai morar é local bom para ter um ponto de venda? Então esse é o primeiro, eu não vou pagar aluguel, estou perto para morar, etc, vou cuidar da loja. É um erro, esse é um erro grave. Segundo erro grave é, na escolha do ponto não estar adequado ao público-alvo. Esse é um outro erro grave. Muitas vezes é melhor você ter uma loja modesta num bom ponto do que você ter uma loja chique num ponto errado. Que vai dar mais resultado é a loja modesta. Então, outro erro que se comete é esse, né? E outro erro também que se comete é pensar que grandes avenidas, grandes locais que têm fluxo de carro, pode ser um bom ponto de venda. É errado, as pessoas querem local para estacionar, as pessoas querem tranquilidade. Foi o caso da Giane, né? Exatamente. O que as pessoas querem? Praticidade, comodidade, facilidade e segurança. Se você tiver esses 4 itens, você tem um ponto bom. Obrigado, Carmo. Obrigado, seu Luiz. As dicas aqui foram muito importantes. E com certeza você, empresário ou futuro empresário, aprendeu bem aí algumas coisas muito importantes na escolha do ponto, não é isso? Mesmo assim, vamos fazer aquele resumo da ópera. Além do resumo, algumas dicas importantes na escolha do ponto do seu negócio. Acompanhe aí.
Erros básicos na escolha do ponto. Abrir a loja no mesmo lugar que reside sem estar adequado ao público-alvo. Pensar que o local onde tem grande movimento de carro também terá fluxo de pessoas. As pessoas querem lugar seguro para estacionar. Para não errar na escolha do ponto, você tem que pensar em facilidade de localização, praticidade para chegar e estacionar, comodidade para comprar e segurança na compra. Se você, empresário, quiser se informar melhor sobre esse e outros assuntos tratados no programa, entre em contato pelo endereço eletrônico sebrainatv@sebraesp.com.br. Daqui a pouco vamos conhecer o César, dono de uma loja de brinquedos educativos. Ele teve uma sacada bem esperta para atrair os clientes. Não perca, hein? É já já. Estamos de volta. Você quer entrar em contato com a gente, com a Central de Relacionamento do Sebrae? Facinho, hein? Anote o telefone 0800 728 0202 ou pela internet através do site www.sebraesp.com.br. Trabalhar com brinquedos educativos parece ser um negócio bem atraente. E como se sobressair no mercado tão competitivo quanto o de São Paulo? Quem vai nos dar a resposta é o César, dono da loja Pingo Nui. A ideia surgiu porque a gente tinha um jogo educativo, que é o baralho de letras, que eu criei, em companhia de uns amigos. E aí eu sei que eu mantinha contato com as lojas de brinquedos educativos. Então, eu fui me familiarizando com o meio, conhecendo como que funcionava e tudo mais. Essa loja aqui, ela estava assim, digamos, à venda. Quando eu assumi a loja, a pessoa também já não estava assim, digamos, abastecendo tanto a loja. Então, a loja tinha pouco cliente. Então a gente teve o quê? Que descobrir assim, novos fornecedores e em busca de novos materiais. Aí eu tive que viajar. Eu fui para Curitiba, fui para Belo Horizonte, fui para o Nordeste, aqui as feiras em São Paulo, no Imbu, na Liberdade, lá na Praça da República, enfim, em busca de novos fornecedores, novos materiais e descobrir novas maneiras de se trabalhar. Eu assinei tudo quanto é lista telefônica, assim, páginas amarelas, aqueles guias de bairro, isso eu fiz aos montes, assim, faixa, livros 25% de desconto, sabe? No livro você não ganha nada, mas aí você acaba, assim, trazendo a pessoa, para conhecer a loja, acaba levando um outro brinquedo e a coisa, enfim, meio que acontece, você faz uma propaganda meio que de graça, isso é legal. E aí eu percebi que precisava de mais coisa, não só assim, a história de brinquedos novos. E a última assim, que aconteceu um pouco com a gente foi criar as oficinas aqui para a loja. Eu acho que essa história assim, de criar uma coisa permanente, se a pessoa não pode vir naquele dia, ela vem no outro. E se ela veio nesse, achou bacana, ela indica para a amiga que reúne os amiguinhos, não sei o quê, e acaba vindo. Você fica meio que marcado, aquela chancela. Lá tem oficina, então vamos levar a criançada lá. Vai ter uma festa aqui em casa, vamos fazer o seguinte, leva a criançada lá, que lá eles ficam um tempo, a gente consegue aqui organizar a casa e depois volta para pegar as crianças. Enfim, existem várias maneiras. Por que as crianças vêm aqui, de uma certa forma, assim, com relação aos pais, Cada fora eu vou defesinha, levar esse doce para a vozinha. Muito legal a ideia de montar as oficinas, E pela carinha das crianças, a satisfação do César deve ser em dobro.
Agora vamos ouvir a história de uma empresa que começou de um jeito bem diferente. Ao observar os frequentadores de uma praia na Califórnia, um jovem empresário teve uma ideia sensacional. Olha só. Eu morei na Califórnia e tem uma praia lá que chama Venice Beach. Nessa praia você percebia que as pessoas, para entrar na praia, elas queriam ter elas queriam absorver um personagem. É engraçado isso. E elas compravam óculos e saíam andando naquele calçadão. Então aquilo me despertou uma coisa interessante. E eu cheguei pro cara e falei assim, quero comprar 300 óculos de você. A gente acabou comprando uma leva de óculos e trouxe pro Brasil. Vendi para amigos, aí eu dei um passo um pouco maior, que eu peguei e vendi para uma empresa. Uma empresa do varejo de moda aí, que essa empresa foi lá e me comprou tudo. Veio com um pedido de, acho que eram 15 mil peças. Eu liguei na sequência e falei, olha, estou abortando porque não tenho dinheiro para comprar essas 15 mil peças que você quer. Ele me chamou e falou assim, eu banco isso na frente e para a gente começar um trabalho. Porque o capital de giro é absurdo para você fazer uma história dessa, você tinha toda a importação, mercado de atacado, eu vendia para 250 lojas em São Paulo. Mercado de atacado, 30, 60, 90, 120 dias que o cara te pagava, ou seja, teu limite de pagamento era de 0, você recebia depois de 6 meses ou o ano que vem. Então você não tem giro. E outra, teu risco lá em cima, porque é uma quantidade brutal, tua margem de lucro pequena, quebrei. Eu sou um cara agressivo em venda, vendi mais do que eu tinha. Dancei, caí do cavalo. Eu abri um quiosquezinho, um standzinho no Mercado Mundo Mix. Só que as pessoas queriam consumir meu produto durante o mês. Aí eu vou abrir uma meia loja na Galeria Rufino. Lá também comi muito pão que o diabo amassou. Outubro de 2000, eu abri o meu primeiro quiosque no Shopping Vila Lobos. Que isso? O Shopping Vila Lobos, ele pegou um corredor, ele deu oportunidade para algumas marcas e me ofereceu um espaço. Só que, mais uma vez, eu não tinha dinheiro para abrir uma loja e fisicamente eu criei um produto que é um quiosque. Quiosque você não paga ponto. E aí a gente começou a crescer. Hoje nós temos 170 pontos de venda. Tá? Dos 170, 80 são lojas, o resto são quiosques. Uma empresa, uma ideia, para ela ir para o ar, ela precisa ter uma base sólida. Um departamento financeiro de planejamento onde te dá segurança para você falar sim ou não. Isso a gente tem aqui. E muitos empresários não acham isso importante. No meio do caminho você tem que recuar, parar e trazer pessoas para dentro de casa, céticas, pessoas que fazem toda a análise e chega para você e fala assim, eu vou te falar, você é o dono, aí isso é problema seu, mas eu vou te falar até onde você pode ir. Daí para frente eu não garanto mais. E os grandes empresários, grandes empreendedores no Brasil esquecem disso. Quem disse que seria fácil, né? Mesmo que a ideia seja ótima, o produto venda que nem água. É preciso planejar para não cair do cavalo, usando a expressão do próprio Caíto. Você tem dúvidas ou quer mandar sugestões? Entre em contato pelo portal do Sebrae São Paulo. O endereço é www.sebraesp.com.br. Lá tem tudo o que você precisa para saber mais sobre os assuntos tratados aqui. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Tchau.